vai começar o nosso debate. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, neste dia 24 de abril de 2026. Muito bom saber que você está aqui com a gente, hein? E como sempre, não é? Participando efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Pelo aplicativo da Nossa Melodia também, você interage aqui na Nossa Melodia, tá bom? Fique à vontade então para poder participar, interagir com a gente, como sempre. A partir de agora vocês estão detectados. Pesquisa do dia. Pois é, a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar do nosso tema de hoje, não é? Por que a santificação tem sido confundida com legalismo, hein? E aí? Você tem vivenciado aí essa experiência? Você sabe por que isso? Bom, esse é o tema de hoje, hein? Aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste tema nesta manhã, os nossos mestres, não é? Pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus. O pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói. E o pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda em Itaguaí. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Rivelino vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome nessa sexta-feira espetacular, maravilhosa, dada por ti. Te pedimos que nesse momento o Senhor abençoe a esse estúdio, sobretudo a vida do pastor Eliel do Carmo, a cada um de nós, que sejamos mais uma vez, Senhor, nas tuas mãos, nas tuas poderosas mãos, instrumentos para falar aos teus filhos, às tuas filhas, acerca daquela que é a grande teor desse debate, que é a tua vontade, Pai, o teu querer, o teu ensinamento. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos e oramos assim no nome para a glória de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso tema, vamos à nossa aula de hoje, vamos ao nosso debate. Por que nesses últimos dias, por que a santificação, que é bíblica, o tempo inteiro a Bíblia fala sobre isso, por que a santificação tem sido confundida muitas vezes com legalismo, hein? Por que isso? O que de fato é santificação? O que é legalismo? E por que muitas vezes se confunde santificação com legalismo? Basta tão somente alguém se separar, que é a questão da santificação, que as vozes surgem dizendo, olha lá, o santarrão, aquele ali, ó, tá querendo se amostrar, ó, já virou o porteiro do céu. Eu tô criando aqui as falas mais comuns, né? Olha lá o semideus. Por que isso, hein? O que de fato é a santificação? O que define a santificação? Porque muitas vezes, ao recorrermos à palavra de Deus, legalismo foi a palavra que a produção encontrou, mas muitas vezes fundamentalista e tantos outros nomes que nós vamos discutir a partir de agora. A questão é por que isso? Vamos para o debate? Então vamos lá. Pastor Níger, bom tê-lo aqui, bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, prazer renovado estar aqui, rever pastor Rivelino, pastor Marco, enfim, família Melodia, de novo, é um privilégio. Pois é, pastor, assim, eu entendo que nós estamos sofrendo um problema grave, não é de agora, de muito tempo, né, que é da pouca teologia ou da má teologia. A boa teologia, ela clareia muito a mente da gente, ela larga os conceitos, ela faz a gente entender as coisas com muito mais clareza.
Vou pegar um texto específico do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a questão da santidade, né? Toda vez que o texto sagrado, Paulo, só para a gente poder fazer aqui uma introdução, fazer uma base para o meu argumento, todas as cartas paulinas, Paulo tem por padrão de literatura dele, de escrita dele, ele tem uma parte teórica, mais doutrinária, e depois uma parte mais prática, em que ele pega essa doutrina e ele faz a aplicação da doutrina. No livro de Efésios, isso é bem cravado, né? Os 3 primeiros capítulos é a parte mais teórica, os 3 capítulos finais é a parte mais doutrinária. Capítulo 4, versículo 25, nessa parte mais doutrinária, que ele está, essa parte mais prática, que ele está aplicando a doutrina, ele fala: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade. Mais à frente ele vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Aquele que falava bobagem, pare de falar bobagem, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente por boa para edificação. O que ele está mostrando, meu pastor? Que esse processo de santificação, ele inclui o não e o sim. Você deixa de fazer isso e você faz aquilo. Então, por exemplo, aquele que roubava, agora ele não rouba mais, mas esse não é o processo completo. O processo completo é não rouba mais e agora trabalhe. Aquele que mentia não minta mais, mas agora fale a verdade. Então, eu tenho a parte negativa e a parte positiva. Se eu ficar só na parte positiva, trabalhe, fale a verdade, sem entender que eu tenho regras que me limitam, eu caio no antinomismo. O que era isso? É o pessoal que achava que nós estamos na graça, então não estamos sob obediência de nenhuma lei, não tem lei nenhuma. Se eu cair na parte só do não faça isso, não faça aquilo outro, eu caio no legalismo. Não pode, sem entender esse processo como um todo. Se a gente alargar um pouquinho aqui o conceito de santidade, e aí vai ficando um assunto cada vez mais interessante e cada vez mais gostoso, e Deus seja louvado para a gente poder trabalhar esse aspecto aqui, a gente pode falar que a santidade ela tem pelo menos 3 etapas. Se você pegar, dependendo da linha teológica, reformada, puritana, vai ter um pouquinho mais. Mas vamos resumir aqui, pelo menos eu vou resumir a fim de didática. 3 grandes etapas, né? Uma etapa inicial, que é a santidade adquirida, que é o momento da conversão. Nesse momento eu sou justificado por Cristo, pelo sangue de Jesus, e isso é um processo judicial, ou seja, eu não tenho mais nenhuma pena para pagar. Permita-me fazer um parênteses aqui, meu pastor. São 3 P's, fica até fácil de decorar, que é penalidade, poder e presença. Quando eu aceito Cristo, eu estou livre da penalidade do pecado. A gente vai gradativamente ficando livre do poder do pecado. Mas da presença do pecado só ficarei completamente livre quando Jesus voltar e me der um corpo glorificado. No primeiro momento, que é o momento da conversão, eu sou justificado, então juridicamente eu estou, minha situação está resolvida, eu sou regenerado pela ação do Espírito Santo, mas eu continuo sendo um ser humano. Por isso a santidade ela tem um primeiro momento que a gente chama de santidade aplicada, que o Espírito Santo aplica em nós, né? No momento da conversão. A partir daí ela é progressiva. Paulo ensina isso o tempo todo. Ninguém está completamente santificado. A gente vai a cada dia. A figura que Paulo usa, e eu gosto demais dela, é de alguém que chega em casa. Essa parte de chegar em casa sou eu que estou falando. Você trabalhou o dia inteiro, então você está com a roupa muito suja. Qual é o teu desejo? Tomar um banho. E logo que você tomou o banho, você vai botar uma roupa limpa. Paulo diz que eu tenho que diariamente me despir de uma veste e me vestir de outra veste. Entender, essa veste não serve mais para mim, essa aqui agora é a que eu quero. Essa suja aqui não serve para mim, essa aqui é a que eu quero. Esse é o processo da santificação. Ele é progressivo, até chegar o momento da santificação completa, da santificação consumada, que será quando eu tiver um corpo glorificado. Até lá, eu vou estar nesse duelo. Já tive uma santificação que o Cristo aplicou em mim e ali fui regenerado. Estou numa santificação progressiva que a cada dia eu vou trocando as minhas vestes sujas por vestes limpas, até chegar naquele dia em que encontrarei a minha plenitude com Deus. Terei um corpo glorificado. Esse corpo glorificado não estará sujeito mais a todo esse processo de pecados, de sentimentos conflitantes que existem dentro de mim. A meu ver, meu pastor e amados pastores e família Melodia, a falta de entendimento do que é esse processo de santidade, os extremos, nos levam a uma compreensão equivocada e a confundir, a achar muitas vezes que é legalismo, outras vezes achar que eu não preciso de nada, que eu já estou tudo resolvido. O grande John Wesley
por quem eu tenho um profundo respeito, e toda a área metodista, né, vinda dele, ele acreditava que era possível nessa vida encontrar a santificação perfeita, você não ter mais nada. Só que, infelizmente, não é. A gente vai ficar o tempo todo lutando. Se eu entender que eu estou nesse processo e que a cada dia eu preciso estar mais próximo da santidade de Deus, eu vou tendo mais capacidade de entender o que está acontecendo comigo e me relacionar melhor com esse tema que é tão significativo. Muito bem. Pastor Marco Bastos, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, querido mestre. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, nossos irmãos debatedores e toda a família Melodia. É uma manhã muito gloriosa e a gente está vendo aqui já uma aula, né, sendo dada e a gente fica muito feliz. Mas é um tema muito importante, muito relevante para toda a igreja. É um tempo difícil, a gente estava comentando lá fora, eu, o pastor Rivelino, mas quando nós falamos de santificação, nós temos que lembrar da palavra que significa, né? Kadosh quer dizer tornar santo, mas não é só tornar santo, é também separar, é também consagrar-se. Então, a gente precisa ter essa noção. E o que me chama a atenção não é apenas você ter um comportamento externo. Já foi dito aqui, a gente tem que ter uma mudança interior, tem que ter uma transformação interior, e você precisa sair das regras, das listas de regras que a gente tem antes de se converter, e quando se converte, você tem aí líderes, falávamos isso também, líderes que têm essa tendência, né, a extremos, a ser radicais, e tira a graça e o poder da cruz de Cristo. É uma transformação interior com mudanças progressivas. Foi dito aqui, inclusive no grego, você vê que é um trabalho progressivo de Deus no interior de cada um de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, é um desejo de Deus. Então, é um processo que precisa ser permanentemente tratado dentro de cada um de nós, por cada pessoa. É também relacional, ou seja, você tem que ter um relacionamento com Cristo diariamente, para que você possa entender acerca da transformação interior, ter um caráter mudado para você amar e servir ao próximo. É também esse Espírito Santo que tanto nos capacita a mudar, a transformar as nossas fraquezas e limitações. Nós precisamos estar com Ele diariamente. Agora, tem que ter a cooperação nossa. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem é que tem a nossa parte na santificação, no desejo de mudar, no desejo de ser uma pessoa melhor, no desejo de você sair da aparência, né, de fazer alguma coisa só para que as pessoas vejam, mas ter uma identidade transformada, mudada pelo Senhor, porque isso é uma marca. A identidade cristã é uma marca na vida de todos nós que servimos a Cristo, que andamos com Cristo. Agora, o legalismo bíblico é uma tentativa de obter salvação pela justificação ou aprovação divina através de obediência a rigorosas regras e obras. E a gente olha muito para a igreja de Corintos, quando a gente vê o apóstolo Paulo o tempo todo legislando sobre esses assuntos, e a gente vê ali como as pessoas tinham problemas com a questão do relacionamento conjugal, por exemplo. Era um problema, né? Você vai ter relação somente para, por exemplo, procriar, e, na verdade, Paulo estava dizendo, olha, vocês têm que ficar um tempo, de fato, né, em comum acordo, buscando direcionamento de Deus, para vocês buscarem santificação, buscarem entendimento bíblico, mas vocês têm que voltar depois à vida sexual normalmente. Para quê? Para que vocês possam evitar serem tentados e caírem nesse grande mal, né, que é a tentação desses últimos dias que a gente está vivendo. Então, nós precisamos entender que é um processo, isso aí que é um fato muito importante dentro do nosso entendimento teológico, é um processo, e como já foi dito aqui pelo nosso irmão e pastor, nós temos que entender que isso vai durar até o dia que Cristo voltar e nós tivermos nossos corpos glorificados, e aí a transformação vai ser total. Então, é um processo. A gente precisa ter paciência e olhar para a Bíblia como livro de fé e prática, e parar de ouvir. Hoje na internet a gente ouve tanta
tantas pessoas falando tantas bobagens, e a gente acaba tomando isso como exemplo para nossas vidas e perdendo a direção de uma vida plena com Cristo, de uma vida de dependência do Senhor, de uma vida de transformação. Muito bem. Pastor Rivelino Márcio, bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, pastor Marcos, pastor Níger Martins. Mais uma vez, uma honra, um prazer, um privilégio indescritível estar aqui no debate Melodia. O tema de hoje é um tema extremamente importante para os dias atuais. Eu acho que a Melodia tem cumprido o seu papel, como sempre, de tocar em pontos, em tocar em feridas, que às vezes nós, como igreja, não abordamos, né? Mas a Melodia, pastor Eliel, sua equipe, sempre aborda aqueles temas que eu digo sempre que são temas indigestos, mas que são temas de extrema necessidade para o seio e para o meio da igreja. Eu queria apenas definir aqui o que é santificação, o que é legalismo. Não que os meus amados não tenham feito isso. Mas santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo opera em nós para nos assemelharmos a Cristo. É um processo, não é um ato. Conversão é um ato. Santificação é um processo. Cada dia eu melhoro, cada dia eu jogo os pecados de fora, vou mudando, vou me transformando. Palavrões que eu falava não falo mais. Isso é santificação. O que é legalismo? É a tentativa de alcançar ou manter a aprovação, a aceitação diante de Deus por meio de regras, obras e comportamentos externos. Então, santificação ela é operada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz a esse processo. No legalismo, isso é operado pelo homem. É o homem que impõe as regras, os sistemas. E aí, se o pastor Eliel me permitir, eu queria fazer aqui uma linha do tempo para facilitar ao ouvinte o meu raciocínio. Por favor. Pastor Eliel, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que eu fui convidado e vou à igreja. Aí Efésios diz assim, tendo nele escutado, ouvido, eu acreditei nele e fui selado pelo Espírito Santo. Amém. Conversão. Não tem santificação aí, tem conversão. Porque não há santificação em conversão. Eu me converti. Eu era impuro, eu era pecador, eu era injusto, agora conheci Jesus. Aqui começa. Eu me converti, aqui começa. Desse ponto em diante, eu vou entrar no processo de santificação. Então, santificação é um passo após a conversão. Só que quando eu entro no passo após a conversão, que eu começo a me santificar, aqui aparece uma bifurcação. E eu queria que ficasse bem claro aos nossos ouvintes. Aqui acontece uma bifurcação. O que é isso, pastor? É quando eu vou para a igreja, eu entendo que a santificação é uma mudança de caráter, de postura. Então, a santificação, eu tenho que mudar o meu linguajar, às vezes eu tenho que mudar as amizades que eu tenho, às vezes eu tenho que mudar alguns comportamentos que eu tenho, isso é santificação. Mas se eu encontrar um líder religioso que eu me converti, estou ali, e aquele líder me ensinar que a santificação é um processo de regras e normas. Então, eu entendo, me converti, eu entendo que aquilo lá é regras e normas. Aí eu mudo a minha roupa, aí eu mudo o meu linguajar. Só que essa mudança ela é muito parecida, pastor Eliel, porque santificação e legalismo, eles se parecem demais. Mas quando eu choco com a palavra divide o indivisível, separa o inseparável. Aí o problema. Porque eu descubro que aquilo que me ensinaram, que é a minha roupa que vai me fazer ir para o céu, é mentira, que isso é legalismo. Não que não tenha que mudar. Algumas mudanças são necessárias. São inequívocas. Todavia, essas mudanças não vão gerar em mim santificação. Vão mudar em mim e vão gerar em mim comportamentos. O meu linguajar, a minha maneira de agir. E aí eu lembro que Josué, capítulo 3, versículo 6, falou assim, santificai-vos, porque amanhã nós veremos o Senhor e o Senhor operará maravilhas entre nós. Olha aí o imperativo, santificai-vos. Ou seja, a santificação, pastor Eliel, é um processo meu e do Espírito Santo e eu. Eu faço parceria com ele. Conversão não, é um ato. Mas santificação eu tenho que estar junto com o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, eu estou aqui aberto para a tua mudança, a tua modificação. Só que isso não pode entrar em regras que são regras vazias. Então, meu ouvinte, se você está num processo de mudança de roupa, de linguajar, achando que é isso aí que vai te levar para o céu, você está no legalismo. Mas se você entender que é o Espírito Santo que opera em vós, e aí eu acho lindo o que diz Filipenses 2,13, né? Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar. A operação é dele. A transformação é dele. Então, hoje, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Isso é santificação.
os pecados que eu lancei fora, que joguei fora. E tenho que ter coragem para entender que santificação é um processo. Ela não terminou. Hoje tem santificação, pastor Leal, amanhã tem santificação, domingo tem santificação. Agora, quando eu estou no legalismo, parece que o legalismo é um processo acabado. Porque eu sou legalista, eu estou ali, eu estou naquele patamar e outra coisa. Ninguém chega aos meus pés, eu sou superior a todo mundo. Por quê? Porque eu sou legalista. Muito bom. Primeira rodada aqui dos pastores. Gostei também aqui. O pastor Rivelino fez aqui a definição. E o Darlan participa aqui comigo, o Darlan Rocha, pelo aplicativo da Nossa Melodia, dizendo: santificação nasce de um relacionamento com Deus. É a transformação de dentro para fora, fruto da graça. A pessoa muda porque ama a Deus e foi alcançada por Ele. O legalismo nasce do esforço humano, é a tentativa de merecer ou provar algo a Deus ou aos outros baseado em regras. Tá aqui. Legal, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente nesta manhã maravilhosa. E eu sigo aqui com o pastor Níger Martins. E o pastor Rivelino foi muito feliz aqui, o pastor Marcos também, né? Falando aqui dessa divisão, porque o que a gente está falando aqui, a gente está falando para humano, né? Falando com carne. Isso aqui é um negócio que não se converte, isso aqui é um negócio doido. Paulo, eu morro meu corpo o tempo inteiro, então tem ser humano aqui. Tem humano aqui, tem alguém propenso a cair mesmo, e a Bíblia fala sobre isso. Fala até para quem está de pé tomar cuidado. Como é que é isso, essa questão de regra, que o pastor Revina falou assim, essas mudanças exteriores com a mudança interior? Como é que a gente trabalha isso na questão da santificação, pastor Níger? Meu pastor, assim, em dado momento, por isso é tão difícil, às vezes, você diferenciar. Do ponto de vista, você olhando externamente, é quase impossível você diferenciar em alguém, a ação dela, se aquela atitude dela é legalista ou é fruto da santificação. Porque você está olhando de fora, você não consegue entender esse processo, né? Mais uma vez, a santificação ela começa no processo da conversão. No momento em que eu me converto, eu sou justificado e eu sou regenerado. Se eu não fui regenerado, não vai ter santificação, porque eu preciso da ação do Espírito Santo. Ela é fruto da graça, ela é fruto da ação do Espírito Santo. Agora, ela exige de mim, sim, algumas condutas. Por quê? Porque eu estou no processo. Então, eu repito, eu tenho pelo menos 3 etapas aqui. A etapa inicial, da justificação, da regeneração, quando a santificação é aplicada naquela pessoa que aceitou a Jesus. Eu tenho, no final, a glorificação, quando eu tiver um corpo glorificado, e aí a santificação é consumada, perfeita, né? Durante esse período no qual todos nós estamos, eu estou nesse processo de santificação. Eu estou a cada dia trabalhando. Nesse processo vai exigir obediência, vai exigir mudança de comportamento, só que aqui tem uma diferença. No legalismo, eu posso parar de mentir, posso. Eu entendi que eu preciso mudar o meu comportamento moral. E tem muita gente, a pessoa entra na igreja, por exemplo, e ela para de mentir, ok. Ela para de, fazer falcatruas, ok. Mas ela faz isso, essa é uma ação externa, é uma mudança de comportamento moral. O que o Evangelho nos oferece é muito, muito além de uma reforma moral. O Evangelho me oferece e exige de mim uma mudança que vai ser no meu interior. Por isso que eu sou regenerado. Eu diria o seguinte, eu não só não vou mais mentir, eu vou ter nojo da mentira. Os meus afetos mudam. É aqui que está a questão. Na santidade, na santificação, eu não apenas rejeitei aquela conduta e troquei aquela conduta por uma outra adequada, né? Quem mentia, não minta mais e fale a verdade. Eu não apenas troquei a mentira pela verdade. Não que isso seja pouco, gente, isso é maravilhoso. Só que isso pode ser apenas o fruto de uma reforma moral, que pode acontecer até em outros ambientes. Somente no Evangelho, somente depois de ser regenerado, eu vou ter nojo da mentira. Os meus afetos, repito, mudaram. Na santificação, cada vez mais eu tenho prazer naquilo que é de Deus. Aliás, isso aqui é uma métrica, é uma régua para eu me avaliar. Aonde está não apenas a minha conduta, não que não tenha que ter conduta, claro que tem que ter conduta, mas onde estão os meus afetos, meu pastor? Onde estão os meus... Eu vou na igreja, mas no fundo eu continuo
desejando demais ir para aquele outro lugar, aonde estão os meus afetos, E aí, nesse processo, todo dia, é o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, né? Vou ler aqui agora, a partir do 8. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Ele vem uma lista que tem que ser abandonada. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, já tinha falado de uma outra lista, falar disso aqui agora. Não mintam uns aos outros. E aí ele vem, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento da imagem daquele que a criou. O que ele está dizendo aqui agora? Já que houve a mudança no interior, essa roupa aqui eu não quero mais. Não serve mais. Mas não é apenas não usar essa roupa, eu não quero mais. Os meus afetos mudaram. Ela não me satisfaz mais. Se eu continuo tendo toda uma atração por afetos inadequados, eu preciso questionar esse processo de santificação. Se realmente ele está acontecendo em mim, ou se o que está acontecendo em mim é uma mera ação externa. Alguém falou com muita propriedade, muito bem dito, um dos nossos amados agora, a santificação ela vem de dentro para fora. Ela regenera e vai mudar os hábitos. O legalismo é uma tentativa hercúlea e infrutífera de mudar de fora para dentro. Eu mudo atitudes, mas o interior não foi tocado. Muito bem, eu já vou fazer aqui, eu ia rolar a bola agora aqui para o pastor Marco Bastos, mas deixa eu fazer aqui o intervalo, 11h29, agora aqui na nossa melodia. A gente vai para o intervalo então, rapidinho a gente já volta com toda a segunda parte, porque na primeira parte ficou aqui muito bem entendido que isso só acontece em quem de fato recebeu Cristo. Quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, e aí a gente vai ter que fazer essa distinção aqui, né? Quais os sentimentos. De fato, quem faz parte de um grupo religioso e de fato não nasceu de novo, porque deve ter características disso, não é? Para a gente poder seguir aqui entendendo exatamente isso aqui, de que essa obra da santificação, embora tenha minha participação, não tem como não ser, ela é praticamente exclusiva do Espírito Santo que vai gerando em nós. É isso aqui que a gente está entendendo aqui na primeira parte? Então, segunda parte, a gente já volta, eu volto direto com o pastor Marco Bastos para a gente tratar mais sobre esse assunto aqui. Até já! Estamos apresentando Debate Melodia. Olha, já de volta a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã. Por que a santificação tem sido confundida com legalismo, hein? Olha que primeira parte sensacional, não é? Nosso debate discutindo aqui este assunto com o pastor Rivelino Márcio, com o pastor Níger Martins e com o pastor Marco Bastos. E eu já sigo com o pastor Marco Bastos aqui para a gente falar sobre esse marco inicial. Só entra no processo de santificação, quando nós estamos falando aqui, biblicamente falando, quem nasceu de novo. É isso, pastor Marco Bastos? Fato. Tem que nascer de novo, porque sem relacionamento com o Espírito Santo você não consegue ter essa progressão de mudanças internas, porque tudo aquilo que você precisa nesse processo de santificação é mudança interna, porque o que vai externar nessas mudanças que você está tendo internamente é aquilo que você está recebendo diretamente do Espírito Santo. Agora, sabe qual é o problema do legalismo? E quais são os maiores problemas para mim? São as regras que passam a substituir o relacionamento com Deus. Esse relacionamento é fundamental, porque o mérito substitui a graça, a aparência substitui a transformação. A gente começa a ver o esforço humano substituir a dependência do Espírito. Então, a pessoa se esforça. E aí entra o que nós estávamos conversando aqui no intervalo, as pessoas não conseguem e vai para um outro lado, aquela coisa que o pastor Níger falou, o extremismo, né? Vai para um lado onde eu não consigo, não dá para mim, eu não tenho força, eu não consigo lidar com tais situações, mas a verdade é, sem o Espírito Santo não conseguiremos mesmo, isso é fato. Tem coisas, eu sou muito grato a Deus pela minha conversão, porque eu não nasci em lar evangélico. Eu me lembro muito bem dos meus vícios. Gente, eu morava em Copacabana, um antro de prostituição. Eu via aquilo diariamente, e aquilo ali é uma coisa assim que só piorou. Então, a gente sabe como está enraizado na gente, a velha criatura, o velho homem, os velhos pensamentos, as velhas atitudes, e como sair disso, né? Quem pode nos livrar disso? Só tem a pessoa do Espírito Santo, que ao entrar em ação dentro de cada um de nós, transforma o nosso interior.
Agora, por que a obra e o legalismo tem a aparência de humildade? Ela gera um sentimento de superioridade na pessoa. Por quê? Porque a pessoa fica achando que está bem, não estando. Não depender da graça é um dos maiores problemas. Por que é a graça? A graça é o favor imerecido. Eu preciso da graça de Deus para superar, para suportar, para vencer, para ser uma pessoa melhor. Gálatas 3 diz assim, tendo começado do Espírito, agora vocês estão sendo aperfeiçoados pela carne. Olha, você começa bem e termina mal. Por quê? Porque para de depender, porque para de esperar diretamente operar do Espírito no interior. Então a gente precisa ter esse posicionamento e não dá para a gente adiar. O legalismo diz assim, eu faço para ser aceito. A santificação diz, sou aceito porque por isso que faço. A gente passa a entender que quando você recebe a regeneração, você começa a ter atitudes que você, numa hora, você até fala assim, caramba, como é que eu estou desse jeito? Eu fico feliz, porque isso é obra do Espírito Santo e ninguém, irmãos, eu já andei em outros lugares, já conheci outros padrões religiosos, mas eu nunca vi nesses lugares você ser transformado e mudado como o próprio Espírito Santo tem o poder de fazê-lo. Então nós precisamos olhar para a cruz, depender da cruz e acreditar que esse tempo é o tempo de mudança e não dá para você negociar, pastor Eliel. Os dias são maus, nós estamos vivendo tempos dificílimos e nós precisamos cada dia mais depender do Espírito Santo para que nós possamos ter a nossa estrutura de salvação preservada, porque somente aqueles que realmente permanecerem firmes até o fim serão salvos. Tá aí. Os ouvintes também aqui, Jéssica participa. Gente, confesso que estou numa fase difícil. Quando saí da antiga igreja, por afronta, lembro que o cidadão disse que eu não iria prosperar. Isso me fez mal e até hoje estou numa nova igreja, diz aqui. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. A Lucy também participa porque o legalismo mostra a pessoa por fora, ou seja, pelas regras que ela cumpre. Já a santificação é de dentro para fora, enquanto o legalismo é de fora para dentro, diz aqui. Muito obrigado também aqui pela participação aqui com a gente. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá aqui. Ouvintes aqui, não vou nominar, não. Assim, na minha igreja teve uma campanha de oração por santificação. Gostaria de saber se campanha verdadeiramente traz a santificação. Não entendi porque o meu pastor resolveu fazer essa campanha. Eu quero entrar aqui, porque a gente começa a fazer aqui e a gente começa a criar, né, uma regra. Aí, já começou a partir para uma outra... Porque assim, se você fizer o jejum 3 vezes por semana, aí você começa a ficar santo. Se você orar em tal lugar, você começa a ficar santo. Se você frequentar a consagração tal, você começa... E aqui, sorrateiramente, a gente começa a ver que um legalismo começa a aflorar e de uma maneira assim tranquila e fica parecendo de fato, né, que você está de fato nesse caminho da santificação. Como é que é isso, hein, pastor Revelino? E começa espiritual, né? A campanha da santificação já começou na Bíblia desde o dia que você se converteu, meu irmão. Começa ali, quando é a vontade de Deus, de todos os jeitos, mudar e transformar você. Santificação nasce da graça, legalismo nasce do esforço humano. Então não é porque você acordou 6 horas da manhã, ajoelhou meia-noite que vai tornar você santo. Não, é um processo interno. É o Espírito Santo trabalhando contigo. E aí, pastor Eliel, eu gosto muito de um texto que me impulsiona. Eu devo ler esse texto, acho que toda semana eu leio esse texto, que é o texto de profeta Isaías, quando Isaías tem aquela visão lá no templo de Deus, Isaías 6, versículo 5. Isaías vê Deus, pastor Eliel, e aí ele fala assim, Senhor, eu estou te vendo. Santificação é isso, é a gente se aproximar de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu me enxergo. É como se fosse um espelho. Eu me aproximo de Deus, esse espelho reflete quem eu sou. Isaías fala assim, ai de mim, porque sou pecador, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Olha a santificação aí. Vai mexendo por dentro de você, aquilo vai corroendo você, vai dizendo assim, cara, esse ambiente que você estava não condiz com a presença de Deus. O que você falou não condiz com a postura que você tem diante do Senhor. Olha o que é santificação. Então, santificação começa dentro de você, o Espírito Santo. Então, isso não pode... Santificação, eu entendo que não pode ser gerada
por braços ou mentes humanas. Não tem condições de um homem gerar santificação. A santificação pertence ao Espírito Santo. Lógico, eu entendo que a santificação é uma parceria entre Deus. Senhor, me transforma, eu preciso ser transformado, eu preciso caminhar na tua direção. Eu gosto muito da definição que diz assim, santificação é uma obra progressiva de Deus e não dos homens. Nos homens no sentido de que eu produza isso. Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de mim, me movendo a cada dia, me levando a ter conhecimento com ele. Jesus cita em Mateus 6,5, aliás, Mateus cita dos homens que lá nas praças, pastor Eliel, levantavam as mãos e oravam, gesticulavam. Isso aí é legalismo humano. Não é forma, não, irmãos. É mudança, é transformação de dentro. É isso de dentro para fora. É aquilo que Deus vai fazendo dentro de você que você vai mudando por fora, vai se assemelhando a Cristo e não se assemelhando aos homens. O legalismo, ele não subsiste, porque é uma regra. Você vai ficar preso dentro daquele sistema ali, aquela sistemática, mas você não se transforma. E quem não se transforma não é exemplo a ninguém. Mas quando o Espírito Santo transforma você, você consegue ser exemplo a todo mundo. Todo mundo vai dizer assim, fulano de tal é agradável, é maravilhoso, porque o Espírito Santo fez um processo cada dia dentro de você. Carlos diz aqui, alguns pastores são tão legalistas que deixam o cristão em estado de neurose e, por fim, se afastam da igreja, diz aqui. Obrigado, amigo, pela sua participação. Outro vídeo, pastor Eliel. Meu nome é David, sou ex-traficante de drogas, me converti há 9 anos e quando confessei Jesus, o Espírito Santo me incomodou acerca das minhas roupas. Não foi o pastor, não foi ninguém, e sim o Espírito Santo. E é até hoje assim, se algo faço errado, o Espírito Santo me incomoda e aí eu mudo. Pronto. Aí, obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Essa questão que eu de novo, a linha, se você parar, o pastor Níger já falou, ela é tênue, é porque a obra do Espírito é em ser humano. É a obra do Espírito. O fruto é do Espírito. O fruto não é meu. Eu não tenho fruto nenhum. O fruto é de quem? Que o apóstolo Paulo fala. Fruto é do Espírito. Aí ele gera onde, de fato, em quem nasceu de novo. É isso, pastor Níger. Mas, de novo, meu pastor, novo nascimento é a raiz. Santificação é o fruto. Não tem como ter sem ter. Eu peguei algumas citações aqui. Owen, né, que tem aqui um maravilhoso livro sobre a questão da mortificação da carne. Vou abrir aspas para ele. A santidade é fruto da regeneração. Onde não há regeneração, não pode haver santidade. Você pode ter mudança de comportamento, você pode ter mudança de códigos morais. Só que eu repito, o evangelho ele não me chama para uma reforma moral. É muito além disso. É uma reforma em mim. Em mim são os meus anseios, os meus desejos, os meus afetos. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, mestre da lei, ele fala, Nicodemos, você é mestre da lei, queridão, mas do que importa mesmo, você não entende nada. Importa-vos nascer de novo. Sem o novo nascimento, não tem. Agora, vamos lá. É aqui que entra de novo aquela pequena questão ali que faz toda a diferença. Então, aceitei Jesus, fui justificado, fui regenerado, estou no processo, beleza, acabou. Então, não tem nada da minha parte. É aqui que entra um detalhe. Não, tem. Qual é a minha parte? É que uma vez que os meus afetos foram transformados, é o que nosso amado acabou de falar. Falou, essa roupa não serve mais para mim. Ele usou o termo literal, né? Essa roupa, literalmente, essa camisa aqui, não serve mais para mim. Mas vamos usar isso no sentido metafórico, né? Esse ambiente não serve mais para mim, esse tipo de palavra. Porque eu entendo que não cabe mais. Não é aquela coisa humana, de assim, não posso. É aqui que está o legalismo. Porque o não posso, tem uma hora que você não aguenta mais. Quantas pessoas nós já vimos, vou reformular, todo mundo aqui é crente há muito tempo. Quantas pessoas nós já vimos que começa na igreja e no início, amigo, é aquela coisa, corta tudo, radicaliza tudo, não sei o que. Não sei. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura? Quanto tempo se aguenta? Né? Naquela coisa do esforço humano. E o esforço é sincero, meu pastor. Eu não estou negando o esforço, não. Uhum. O esforço é sincero. A pessoa ela ouviu a palavra e não meu Deus, agora não posso isso. Ó, o legalismo aqui, ó. Eu não posso isso, não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso. Sem que, de fato,
dentro dela os anseios, o caráter, a natureza tenha sido transformada. Por isso, precisamos talvez refletir sobre isso, que assim, Deus seja louvado por mais essa temática. Sabe por quê, pastor? Assim, Senhor, calma aí, por que eu tenho que... Será que no fundo eu estou precisando de conversão? Será que no fundo eu estou precisando de ser regenerado? Porque eu continuo assim, com desejos completamente inadequados para um cristão. Eu tenho que repensar, meu pastor, porque aí, agora o processo de santificação. Então, cada vez mais, eu vou me aproximando. Agora, é óbvio, uma vez que eu me aproximo das coisas de Deus, mais rápido será esse processo, menos doloroso. Uma vez que eu me afasto das coisas de Deus, mais difícil será. Como Lutero dizia, qual é o cachorro que eu vou alimentar, né? Se o cachorro que eu alimentar, qual dos 2 cachorros vão ganhar a briga aqui? O que eu alimentar mais. Então, o que eu ando alimentando na minha vida? Mas volto a bater na tecla fundamental. Sem regeneração, sem novo nascimento, não existe possibilidade de santificação. Existe possibilidade de mudança de comportamento, jamais de santificação. Muito bem, já sigo aqui com o pastor Marco Bastos aqui, para a gente não perder esse fio aqui, já que nós estamos num processo, e você usou uma palavra numa das suas falas aqui, pastor Marco, ter paciência. Você utilizou isso aqui, porque às vezes, em nome da santificação, a gente também coloca uma régua de gente que está lá convertido no processo, 30 anos. Imagina quantas experiências que a gente não teve. E aí entrou alguém semana passada. E aí você já quer, ou você que está aí, você já espera que essa pessoa que entrou, já chegue tudo, e que, olha que negócio complexo. Não, isso também é importante a gente falar, não, pastor? Muito importante, pastor Léo, muito importante, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, por exemplo, foi a pessoa que falou que era traficante ou que era usuário de drogas, ele falou que foi vendo isso no processo e ele entendeu que essa roupa não cabia mais na nova conduta de regeneração que ele estava vivendo. Isso é o fato. A gente não pode pensar que as pessoas vão mudar da noite para o dia. Não vai, porque elas precisam entender o processo. O grande segredo da regeneração é o que o Espírito Santo faz, fazendo com que esse fruto seja produzido em nós, para que a gente entenda o processo das mudanças que nós precisamos viver. Por isso que a santificação não é esforço humano isolado. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, para João 17, está escrito assim: santificai-os na verdade. Santificar na verdade é você verdadeiramente todos os dias buscando entender, conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, né? A verdade que faz as mudanças que nós precisamos verdadeiramente dentro do nosso coração, dentro da nossa própria história de vida. O legalismo, ele faz a pessoa acreditar que pode mudar sozinho. Esse é o fato. Mas quando a gente fala de santificação, a gente sempre vai lembrar que o Espírito Santo está ali para nos ajudar. E aí, essa paciência é fundamental. Sem a paciência, o líder, nós pastores, precisamos ter muita paciência. Eu sempre falo isso, converso muito com a minha esposa sobre essa questão. A gente tem, assim, recebido muitas pessoas, Léo, muito difíceis de se pastorear. Eu sei que até algumas delas vêm de outros ministérios que muitos não têm paciência, porque essas pessoas, para mudar, elas precisam de tempo. E aí a gente tem tido muito êxito por causa dessa paciência, e essas pessoas depois elas são as melhores obreiras que a gente tem lá. Porque elas acabam se dedicando mais, entendeu o processo, acreditou naquilo que ela viveu, porque ela experimentou, enquanto a prova não há argumentos, elas estão transformadas, têm uma conduta nova, têm uma postura nova. Então, isso tudo faz com que a gente tenha pessoas melhores para nos ajudar no ministério. Eu gosto do texto que o apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Eu preciso entender que vai ter momentos que coisas que eu achava tranquilo para mim, mas nesse processo de regeneração eu vou entender que não é mais, aquilo não é bom para mim. Agora, outra coisa que eu queria fechar a minha fala falando, é falar um pouquinho sobre a diferença entre santificação e legalismo. Bem rapidinho, só para a gente aqui botar esse assunto em pauta, esclarecendo ele. Santificação nasce da graça. Legalismo nasce do mérito. Santificação transforma o interior. Legalismo foca no exterior. Outra coisa, santificação depende do espírito. Legalismo depende do esforço humano. Santificação produz vida. Legalismo produz peso.
Santificação gera amor por Deus. O legalismo gera medo de Deus. E para fechar, santificação é um processo e legalismo é imposição. Ou seja, santificação é relacionamento e o legalismo é religiosidade. A gente precisa saber que a religiosidade tem entrado nas igrejas e tem sido um peso, um fardo, impedindo muito nessas pessoas que precisam da paciência para receber esse processo santificador. Muito bom. Deixa eu só fazer aqui uma homenagem aqui a todos os motoristas de aplicativos. Turma ligada aqui com a gente, né? A Ana Paula participa aqui. Sou Uber e peguei 2 pessoas, uma nova e uma senhora, evangélicas, para trazer no monte. Elas vieram a viagem toda falando mal dos outros. Soltou do carro, nem obrigado falou. Elas não pararam um minuto para ouvir o debate. Confesso que fiquei perplexo, porque carrego várias pessoas e ouço o debate todos os dias. E as pessoas que não são crentes ouvem o debate. Só Jesus. Eu estou fazendo aqui para a gente agradecer a todos os motoristas de aplicativos que ouvem a Rádio Melodia, né, que acompanham aí a nossa programação. Obrigado, Ana. É o que nós estamos falando aqui sobre essa questão aqui. Interessante que estavam indo para o monte. É isso que nós estamos falando aqui. O protótipo é a roupa X, a cor X, o modelo X que define santidade. É o local tal, é o local X que define quem é mais crente. E não é absolutamente nada disso, pastor Rebelião. Estereótipo. Estou cansado do estereótipo. Pastor Eliel, me permite, antigamente eu dava aula de catecúmenos na igreja. Catecúmenos é aula de novo convertido. E eu tinha uma classe de uns 15, 20 pessoas e geralmente demorava 3 meses, eram 15 aulas. E aí, na segunda aula, veio um rapaz e falou para mim assim: pastor Rivelino, o senhor me permite eu sair da classe? Eu falei: por quê? Eu sou convertido há 4 meses, 5 meses aqui na igreja, mas eu continuo fumando e eu estou aqui na classe. Eu não acho digno eu, fumando, estar numa classe, com uma classe que vai se batizar. E ele conversou isso comigo, eu falei assim: eu queria orar contigo e você vai continuar na classe. Ele: mas pastor, vai continuar na classe. Eu acredito na transformação de Deus e eu acredito que quando uma pessoa confessa, como você está confessando, quando uma pessoa reflete, como você está refletindo, há um milagre na tua vida. Passaram-se mais um mês, ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria lhe agradecer, o senhor confiou em mim. Eu parei de fumar. Esse rapaz se batizou, ele é minha ovelha até hoje. Já tem 20 anos isso. Olha o que é santificação. Santificação não é você apontar para a pessoa. É o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Santificando você, transformando você. É minha ovelha até hoje ele agradece. Falou: pastor, se fosse outra pessoa, não tinha confiado em mim. Eu falei assim: mas não sou eu que tenho que confiar em você. É o Espírito Santo que confia em você, que acredita em você. E sabe, pastor Eliel, nesse momento, muita gente nos ouvindo, às vezes a pessoa está enfrentando um pecado, alguma coisa que ela não consegue largar, as pessoas falam para ela, é o Espírito Santo que vai ajudá-la a transformar. E eu profetizo sobre a tua vida, você largar isso e você entender que a obra é de Deus, que é Deus que opera, pastor Eliel, não somos nós, não é minha força, pastor Odin já falou, não é no meu braço. Se for no meu braço, tu vai continuar sendo o que você é. Mas se você entregar esse Espírito Santo, fazendo a vontade dele, o Espírito Santo vai transformar a tua alma. Debate, hein, gente? Sensacional. Agradecer essa mesa maravilhosa que formou para a gente tratar deste tema nesta manhã. Tema que não sai de pauta aqui, até porque é o assunto mais importante da Bíblia Sagrada, ao meu ver, sem a qual, sem a santificação, ninguém. Está escrito lá, né? Daqui a pouquinho chega algum estudioso e não, aquele ninguém ali não é ninguém, entendeu? Normalmente é assim. Ali está dizendo, ninguém verá o Senhor. Então, a gente vai voltar a esse assunto aqui. Agradecer, viu, essa mesa maravilhosa. Pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein? Meu pastor, vou ficar com a declaração de Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte: a verdadeira santidade consiste principalmente em novos afetos santos. O que ele quer dizer é exatamente isso, né? Que sem mudança de afeto, a obediência ela é pesada. A pessoa fica... É um esforço, é um desgaste.
Quanto tempo dura? Muito pouco tempo. Quando há uma mudança de afeto, a obediência ela se torna natural, né? Ela se torna leve, ela se torna fruto de quem passou pelo processo da regeneração e está aí em processo de santificação. Maravilha, muito bom. Pastor Marco Bastos, da minha querida Igreja de Cristo em Niterói, na Rua Marquês de Caxias, número 34, no centro de Niterói e em Itaipu, hein, meu pastor? Itaipu. Vou falar já do endereço, mas só lembrando que a Bíblia ensina 3 verdades, e são 3 verdades importantíssimas. Eu quero ratificar isso aqui. Somos salvos pela graça, somos chamados à santificação, o Espírito é que produz essa transformação. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais, Cristo vive em mim. E se você quiser estar conosco, você de Itaipu, nós estamos lá na Rua Francisco da Cruz Nunes, 2001. Estamos lá para receber você. Nós somos uma igreja de família. E se você quiser nos conhecer melhor, o Instagram é PR Marco Bastos. Aí a gente pode conversar um pouco lá e a gente pode aí buscar esse tempo novo aí de transformação, de regeneração e de paciência para com a tua vida. Maravilha. Pastor Elaine Bastos, obrigado, viu, pela presença com a gente aqui também nesta manhã aqui no nosso estúdio. Pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Bethesda Itaguaí, na Rua Prefeito José Moraes Dias, 125, no centro de Itaguaí, que fica de reflexão, irmão. Sua igreja de Itaguaí, pastor Eliel. Pois é, faz tempo que eu não vou lá, né? Não, mas vai, vamos... precisando, acho que eu já estou excluído de lá. Não, vou levar a carta de novo para lá. Você é o pastor pastor lá, pastor de honra, nosso. Amamos você, pastor Eliel, pode ter isso. E, meu irmão, fica parabenizar a melodia, a você, que sempre toca nesses assuntos, pastor Eliel, e os ouvintes talvez não entendam isso, como é que toca na gente. A gente vem para cá, a gente faz uma avaliação sobre santificação, sobre que processo nós estamos caminhando, fala em nós. Deus te abençoe, pastor Eliel. Mantenha esses temas aí que fala muito e quem viu o tema, viu o debate, reproduz esse debate, né? Passa para alguém, isso é importantíssimo. É uma aula que você vai ter, né? Muitos membros da igreja, às vezes o cara pergunta um assunto, sabe o que eu faço agora, pastor Eliel? Pastor, me fala sobre assunto tal. Eu procuro lá no YouTube, lá, mando para a pessoa lá o link, falo, aí, ó, a melodia já falava disso. Muito bom. Obrigado, legal. pastor Eliel. Obrigado, querido. Obrigado a Luciane Severo, obrigado a Maria Eduarda, a Maria Clara e a Maria das Graças. O Edinho Lobo já chegou para comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Logo mais, 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Deus abençoe a todos. Uma grande sexta-feira, amanhã, sábado, vamos fechar, então, aqui a nossa semana de debates. Valeu, gente. Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.